basicamente isso, gente. Não tem muito mais o que dizer. A gente não tem tanto tempo também. É uma palestra estimada de ser 1 hora e meia, né? Então, queria muito agradecer novamente a sua presença e eu não vou tomar mais do seu tempo. Muito obrigado. Bom, então agora eu vou cumprimentar a todos, né, e agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Estou admirada aí com o tamanho do grupo, inicio então a minha fala dando boa noite a todos e a todas. Como o Jean me apresentou, eu me chamo Stephanie Juliana Vogel, né? E para mim é um prazer falar desse tema que, né, vocês aí, enquanto um grupo, né, voltado para direito digital, certamente já perpassaram a temática da proteção de dados pessoais e privacidade. E essa é quase que uma atividade de evangelização, onde a gente vai, quem gosta dessa matéria, procura falar sobre ela, e não foi diferente comigo. Eu venho estudando esse assunto já tem alguns anos. Eu vou fazer o seguinte, para começar a minha fala e também prometo, viu, ser bastante objetiva e transmitir aí esse conteúdo que eu acho que é bastante rico, eu vou colocar aqui já, vou compartilhar a apresentação, eu só gostaria de ter um ok, tá? De alguém, por favor, porque por vezes a gente tem esses probleminhas de não dar certo. Se alguém puder me confirmar se está tudo certinho, se está vendo a minha apresentação, eu agradeço. Tá tudo certo. Tá tudo Tudo certo. certinho, ótimo. Tá, e aí eu também aproveito para dizer que nesse modo aqui, que eu até gosto de usar no Teams, eu fico cega. Então, se vocês pedirem a palavra, eu não enxergo. Como é que eu costumo combinar? Eu peço para vocês me interromperem, eu não vejo problema algum, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, aproveitar ali um ensejo, ou algo que eu tenha dito não ficar claro, por favor, já podem pedir a palavra, eu paro. Acho até que fica muito melhor a aula assim do que um monólogo, né? Eu não costumo gostar disso muito, não. Então, voltando ao que eu vinha falando, eu, basicamente, por estar inserida, né, na proteção de dados pessoais e privacidade, o que veio acontecer foi que, com a iminência aí das eleições, foi inevitável, digamos assim, eu começar a falar também, né, relacionar, digamos, deixa eu melhorar aqui o aspecto da minha apresentação, eu pudesse também aproveitar e poder comentar um pouquinho sobre o que o TSE fez, né, em relação às 12 resoluções editadas. E o recorte que eu fui fazer, né, e principalmente porque a gente tem visto aí toda uma onda de eventos relacionados a como vão se dar esses próximos processos eleitorais e, claro, né, mais especificamente as eleições municipais aí vindouras, eu comecei a estudar esse assunto e vi que era importante e tá na ordem, né, do dia falar a respeito disso. Então, explicando um pouquinho melhor, vocês já devem ter conhecido, né, como é que está disposto o nosso sistema de proteção de dados pessoais, mas só para efeito de contexto. A gente tem a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, a Lei 13.709, que vocês já conhecem, e essa é uma lei que, enfim, sofreu aí um período de vacácio bastante longo e prorrogado em função da Covid, e a gente teve a criação de uma autoridade, que não é uma agência, eu gosto de destacar também, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, conhecida pelas letrinhas ANPD, é quem faz justamente o enforcement desse microsistema de proteção de dados pessoais. Então, eu gosto de fazer esses disclaimers até para a gente poder se situar, né? Porque eu vou falar um pouquinho da resolução 23732, que é a grande novidade, né? Não tem, acho que 3 meses, mais ou menos, a resolução, e que sofreu muita contribuição da sociedade civil, foi muito debatida, tem sido aí também, tem sido, né, estudada pela academia, mas antes disso a gente precisa entender que campo de estudo a gente está. Então, vocês, como estudantes de direito digital, precisam se lembrar que, na realidade, antes mesmo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente já tinha, né, derivado aí de uma interpretação constitucional do direito, né, de privacidade, de ser deixado só, em cotejo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, que também contém disposições ali de dever de informação, né, no caso ao consumidor, que
não deixa de ser a nossa posição enquanto usuários da internet. Também na lei de cadastro positivo, a gente também encontrava a previsão sobre limitações quanto ao uso de dados pessoais, para fins justamente, né, desse cadastro, não podendo ele acontecer de nenhuma forma em malefício dos usuários, mas faltava realmente um diploma por excelência que trouxesse disposições aí um pouco mais robustas. Isso veio acontecer não só no Brasil, foi toda uma onda, né? A gente viu iniciar, digamos, que se iniciou muito antes, mas com o GDPR, né, que é o Regulamento Europeu, e com as imposições trazidas com esse GDPR, basicamente o mundo se viu aí num movimento sem retorno de também trazer disposições sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Isso aconteceu então no Brasil, como eu falei, a gente tem a NPD. E por que eu estou mencionando a NPD? Porque ela não funciona só, ela tem uma estrutura regimental, ok? Ela é uma autoridade jovem, sim, assim como a própria lei, mas ela dispõe de um conselho consultivo. E esse conselho consultivo, ele passou a funcionar ali em 2022, mais ou menos. Ele é formado por 23 membros, tá? Então, são 23 membros que são multissetoriais, né? A gente tem membros da sociedade civil, da academia, de setores específicos, como o laboral, enfim, e membros do governo. E, na ocasião, eu ocupei a posição de presidente suplente do CNPD, porque, né, além de estudiosa, pesquisadora, né, coordenadora de grupo de trabalho, enfim, e também servidora hoje aqui na Câmara dos Deputados, eu sou servidora pública federal e me encontrava trabalhando junto à Casa Civil. E até então, né, a gente tinha a posição de presidência do CNPD a título da Casa Civil. Então, eu fiz esse trabalho, vale muito a pena acompanhar, eu espero realmente que o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais possa ser reestruturado o quanto antes, porque infelizmente a gente não teve novas nomeações, tá? Então, esse é o estado da arte para explicar aí para vocês, mas o papel e a atribuição do CNPD é bastante relevante, principalmente porque fica a cabo do CNPD justamente propor uma política nacional de proteção de dados pessoais, além de, claro, contribuir com estudos, né, com audiências, com consultas à sociedade civil, enfim, é mais ou menos para contextualizar para vocês de onde vem, digamos assim, a experiência que eu tenho nesse campo, né, e porque eu sou uma apaixonada aí sobre essa matéria. Mas não adianta a gente iniciar essa conversa que eu quero ter hoje, essa exposição, sem só falando sobre proteção de dados pessoais, né, sobre regulação de AI. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir outros especialistas também falarem a respeito disso. Eu acho que não tem como pensar num cenário de disputa, num contexto eleitoral, sem a gente tratar sobre as tais famigeradas fake news. E fake news, pessoal, a gente sabe que não é algo novo, né? Faz muitos anos, acho que há autores que defendem o fato de que desde que o homem se entende por si, né? E aprendeu a falar, a gente tinha essa presença da mentira, justamente, do invento, do conto, né? E o que, claro, assumiu um contorno muito maior, muito mais amplo aí, especialmente com a disseminação, os avanços das novas tecnologias, né? Tanto de aprendizado profundo, quanto aprendizado de máquinas, o fato disso ser publicizado cada vez mais, né? E transversalizado, a gente teve de fato aí, e acho que todo mundo tá na ordem do dia de todos nós acompanhar, inclusive esse fenômeno acontecendo no tempo atual. A gente está no meio de uma crise aí de proporção, né, inimaginável, vamos dizer assim, e muito triste, e ainda assim, apesar de a gente ter toda uma discussão a respeito disso, né, vocês devem ter acompanhado que houve também uma onda de fake news nesse contexto. E aí, ao invés de a gente aqui ficar falando, né, a respeito tão profundamente sobre esse conceito, que eu acho que também não é o mote aqui da minha apresentação, inclusive tem todo um aspecto aí sobre o próprio conceito do que é fake news, né? Há quem entenda que não é, inclusive, a terminologia mais adequada, considerando que
por informação, a gente tem também um caráter de interesse público, né, por trás, e um aspecto de ser verificável. E como fake news não atende esses dois conceitos, não seria merecedora de ser chamada de informação, tá? Mas, apesar disso, né, eu costumo utilizar porque é o termo, digamos, que foi popularizado entre nós enquanto sociedade. E assim, o importante também é a gente se debruçar um pouco sobre esse fenômeno, porque a gente não tinha até então, no ordenamento jurídico, uma definição clara do que viria a ser fake news. Então, eu sei que vocês também está na ordem do dia, como eu costumo dizer, estudar e pensar a respeito da IA, mas, da mesma maneira, a gente não tinha nada ainda a respeito de fake news antes do artigo 9º-C, que foi previsto na Resolução 23732 pelo TSE, que trouxe justamente uma proibição expressa em se veicular conteúdos que sejam fabricados e manipulados para difundir informações inverídicas. Então, esse também é um ponto que merece ser chamado a atenção. E outro ponto que eu também destaco é o fato de a gente não ter hoje nenhuma solução, né, eficiente o suficiente para fazer frente a esse fenômeno. E eu não falo apenas do Brasil, né, a gente sabe que é um fenômeno mundial. Então, e é algo que preocupa de fato a todos nós, e até fazendo uma pesquisa rápida aqui junto ao Congresso Nacional, eu observei que existem tramitando hoje 114 proposições relacionadas ao tema fake news, né? O que nos indica aí um altíssimo interesse social, enfim, do legislativo em combater e regular justamente esse fenômeno. Mas eu resolvi iniciar a minha apresentação trazendo alguns dados que eu acho que não, são fontes muito importantes, né? A gente precisa estar sempre de olho na pesquisa, no que está acontecendo socialmente, e não só, né, nas construções teóricas. E aí o que me chamou a atenção, e foi um estudo, inclusive, que eu indico a fonte, que foi elaborado aqui dentro do âmbito da Câmara dos Deputados, é o fato de a gente ter um número expressivo de pessoas que acreditam serem capazes de discernir, de diferenciar informações verídicas das falsas. E isso chama atenção porque quando a gente vai mirar outras pesquisas, a gente nota, né, um aumento, um crescimento das fake news entre nós, inclusive da sofisticação delas, né? Então, 72% das pessoas que foram entrevistadas acreditam que elas saibam diferenciar. 55% acham que há mais fake news, já não é um número tão grande quanto esse primeiro. 74% dizem que a IA facilita a geração de fake news, isso é um pouco intuitivo, não é mesmo? Até mesmo porque a gente tem visto aí toda a capacidade, aliás, hoje mesmo, né, a gente teve um dia aí alto com o lançamento da OpenAI, em relação ao chat, o GPT-4o, né, que está trazendo uma promessa ainda de incremento tecnológico ainda superior ao que a gente já tem, e 51% acreditam que a IA agrava a desinformação. E aí, pessoal, eu também tenho que fazer, realmente, a gente tem que ter um olhar aí bastante importante em relação ao aquele público que é considerado, né, pessoas em desenvolvimento, em condição de desenvolvimento, que são justamente os jovens, crianças e adolescentes. E para esse público, a situação acaba sendo ainda um pouco mais dramática. Por quê, né? Eles são muitas vezes pessoas que estão em idade ali de formação, ainda não tiveram uma completa formação profissional ou até mesmo aí teórica, e muito menos ainda uma literacia digital, que é algo que a gente defende, inclusive para todos os públicos, como essencial para fazer frente a esse fenômeno complicado que é as fake news. E continuando nessa pesquisa, essa é a outro espelho dela, a gente tem aí outros dados que indicam que a confiança global, né, nas redes sociais como um todo tem sido péssima, tem sido pífia, né? A gente tem aí um número de 22%. Enquanto temos 56% da população que utiliza essas redes sociais como fonte de informação. E isso nos faz pensar realmente o quão importante é justamente esse olhar, esse estudo, e nada melhor como num grupo como esse, a gente enfrentar essas questões.
Por quê? Há muito tempo a gente já deixou de defender e acreditar que as redes sociais serviam como meros canais de relacionamento, né? Como elas ideologicamente foram criadas, né? Como plataformas, ambientes e que pudessem aproximar mais as pessoas. Quando a gente nota que as pessoas cada vez mais buscam as redes sociais, inclusive para se informar, né? E que o número de horas que elas passam nesses ambientes também é relativamente alto, é em torno de mais ou menos média mundial de 3 horas, a gente começa a ficar preocupado. Porque isso gera de fato um efeito. E qual seriam, né? E qual seria, digamos assim, esse efeito? Para além, digamos, das fake news, que tem justamente um impacto aí superlativo em todas as áreas, tá? Bem, a gente precisa lembrar que as próprias redes sociais já fazem um uso da inteligência artificial, né? E para além disso, a gente tem as próprias ferramentas, né, sendo disseminadas, ganhando escala e popularidade entre as pessoas. E falar sobre IA, eu acho que convém, claro, a gente destacar os benefícios que ela traz. Existe já muita gente estudando esses aspectos, mas não é demais a gente reforçar isso, porque, muito embora, né, enquanto grupo de estudos, a gente também tenha que enfrentar os desafios e os riscos relacionados a ela, convém sim a gente analisar aquilo que ela traz de bom, né? Aquilo que é viável, digamos assim, para a nossa realidade. Então, deles, eu poderia destacar outros mais, né? Mas o que eu quis trazer é tanto uma questão, em termos potenciais, de controle sobre exercícios de poder. Então, a gente tem desde ferramentas de controle de gastos públicos por meio da IA, que se tornam muito mais eficientes, né? De trabalhos, digamos assim, também, em relação à produtividade, justamente, inclusive eleitoral. Então, são ferramentas que auxiliam, né, sobremaneira esse controle. De igual modo, a gente também tem um aumento da eficiência e agilidade. Eu destaquei aqui serviços públicos, mas a gente sabe que no âmbito privado isso também acontece. Tanto em termos alocativos, né, de a gente poder colocar uma equipe, seja trabalhando num período de maior demanda e podendo fazer esse uso, digamos assim, por meio das análises que a própria IA nos oferece. E maior participação, eu destaco também no contexto eleitoral, por meio de civic techs que a gente tem hoje, que é um fenômeno que está mais na esfera mundial, né? A gente tem Seattle com a Polis, que acaba sendo uma ferramenta interessante, justamente para incentivar essas participações. Então, desde startups também pensando em como as pessoas podem participar mais ativamente da esfera política, contribuindo com informações sobre necessidades, né? Então, canais de denúncia, olha, está aqui, minha rua está esburacada, eu estou com falta de iluminação. Isso tudo por meio de ferramentas de interfaces que também fazem uso da IA para justamente levar informação aos gestores públicos e poder alocar melhor as políticas públicas. Então, eu não tenho dúvidas que, de fato, a inteligência artificial traz aí um acréscimo, um incremento significativo, inclusive no campo eleitoral também, por meio de uma melhor acurácia das pesquisas, por meio de ferramentas, né, com redução de custos também nas próprias propagandas políticas. Antes, basta a gente pensar, né, esse campo da propaganda política, ela ficava muito adstrita a quem poderia, né, fazer contratações de maiores empresas de marketing. Então, você tinha também uma alocação de recursos muito maior. Então, hoje, através dessas ferramentas, né, e da disseminação delas, se consegue também produzir esses materiais, também pensando em direcionamentos ou microdirecionamentos, que a gente vai falar aqui, e que garantem, digamos, um maior sucesso aí, né, e uma redefinição das estratégias de campanha e da conduta mesmo eleitoral. Bem, mas, né, nem tudo são flores. E aí eu gosto de falar, né, acho que é um tripé para a gente conversar a respeito de eleições. Não dá para a gente falar só de fake news, que apesar, né, de todo esse contexto grave que eu trouxe para vocês, inclusive um dado que eu lembrei agora, que tem um relatório, tá, de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, apontando justamente que a desinformação impulsionada pela IA
é um dos maiores riscos no curto prazo, inclusive para os processos eleitorais. Então, apesar da gente falar de IA e falar de fake news, não tem como a gente trazer e fazer um debate justo sem falar das plataformas, das famosas big techs, né? E também do uso que elas fazem justamente das ferramentas de IA, que muitas vezes não é claro, não é transparente, tá? Então, o que eu ressalto nesse slide? A gente tem, de fato, um agravamento das fake news. E aí, esse agravamento, senhores, depois de muito refletir a respeito, eu percebia que eu ficava numa posição, num lugar comum de pensar que esse agravamento das fake news acontecia tão somente porque esses instrumentos, né, essas aplicações de IA, elas estavam mais baratas e acessíveis para todas as pessoas. E também, claro, capazes de produzir um conteúdo mais fidedigno, né, com características ultra realistas, que esse era o problema que relacionava mais o uso, digamos assim, da IA, né, nesse contexto aí de desinformação. Mas explorando e pensando um pouco mais sobre isso, a gente não pode perder de vista o fato de que a IA também serve justamente para identificar vulneráveis. E o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a gente viveu um cenário de polarização política bastante intensa, né? Todos aqui sabem disso, todos que fazem uso de qualquer tipo, né, de plataforma, de serviço de mensageria, já perceberam isso. Houve uma série, né, de brigas, de rompimentos entre as pessoas, de discussões, inclusive, né, justamente de falta de consenso, né, e com prejuízos, inclusive, para outros fins. A gente precisou contar com agências de checagem, que são, sim, uma das respostas, digamos, a esse fenômeno das fake news, mas, como eu falei, eles não são completamente eficientes. E não foram hábeis, digamos assim, para fazer frente a todo o fenômeno hoje das fake news. Então, por vezes, a gente está olhando um determinado conteúdo na internet, uma chamada, uma matéria, e muitas vezes a gente se vê na necessidade de fazer essa checagem, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para o fato de que as pesquisas nos mostram que pessoas que têm opinião, convicção política forte, elas não mudam justamente nesses enfrentamentos, né? A gente já teve pesquisas, inclusive, feitas em Stanford, né, de colocar pessoas com posições diametralmente opostas no mesmo ambiente e colocá-las para debater, e ambas saíram, depois daquela sessão de debates, e mesmo sendo um debate ali, inclusive provocado, trazendo informações, digamos assim, que fossem maléficas ou de demérito de cada um dos candidatos, ainda assim as pessoas saíram de lá convictas com as mesmas opiniões que entraram. E qual é a ideia por trás, então, do uso da IA por parte das plataformas? Qual seria? É somente, né, trazer ferramentas melhores, mais, digamos, respostas melhores, mais eficientes, para o público? O que estaria por trás justamente dessas ferramentas? E aí, é justamente esse ponto, a identificação dos vulneráveis. E aí, por vulneráveis, a gente entende pessoas que talvez estejam tentando formar as suas opiniões, tentando obter informações. E hoje, a gente já sabe que os algoritmos são capazes justamente de distinguir esse público também. E o que acontece nesse grande fenômeno, né, das plataformas e redes sociais? Basicamente, a gente tem o que vocês talvez também já tenham ouvido falar de formação de bolhas, bolhas essas que vão ficando cada vez menores em função do microdirecionamento, né, da segmentação, da perfilização, da microsegmentação e do microdirecionamento de conteúdo. Então, basicamente, o que temos hoje quanto cenário na internet é que para cada pessoa que aqui está, cada um de vocês que está me acompanhando agora, ao abrir a sua plataforma, abrir a sua rede, vai ter acesso a um conteúdo individual. Cada um tem uma visão dessa interface, sugestões de consumo, sugestões até mesmo de amizades, em alguns casos, sugestão de matérias de conteúdo, enfim, com base justamente nessa análise. Então,
Isso se torna especialmente grave quando a gente percebe que o Brasil, né, está numa posição de sul global e é considerado um país emergente. E quando a gente também olha as pesquisas, a gente vê que o Brasil ocupa, dependendo da plataforma, a posição de primeiro, segundo lugar em maior número de usuários dessas plataformas. E esse fenômeno acaba sendo ainda mais agravado com esses incentivos que eu trago aqui, chamado de zero rating, que basicamente são formas, são assinaturas, né, que as pessoas têm acesso justamente aos seus smartphones, que permitem às pessoas acessarem a internet, né? Elas acreditam que acessam a internet, mas na realidade elas têm o acesso justamente a essas plataformas sem o desconto da sua franquia de dados. E muitas delas, quando a gente vai olhar justamente censos, né, de IBGE e outros mais, há um grande equívoco justamente sobre esse acesso, né? Fala-se muito, inclusive, em conectividade significativa, que é justamente prover meios para que realmente as pessoas tenham acesso à internet, né, como um todo, e não estarem acessando meramente suas redes sociais, acreditando estarem inseridas na internet. Bem, isso tudo, né, nos traz para o que eu chamo aqui de coleta indiscriminada de dados pessoais. Nesses trechos que eu resolvi transcrever aqui para vocês, basicamente, a gente está falando da política de privacidade atual, da plataforma X, né, que tem um número ali, o Brasil acho que está na posição de segundo lugar no ranking mundial de maior número de acessos, muito embora não seja a rede social mais utilizada aqui no Brasil, e abaixo a política de dados da empresa Meta. E se a gente for dar uma olhada, e se me permitem, eu queria dar até uma lidinha, a gente vai ver assim algo que nos inspira, né? Nos faz acreditar que essa coleta pode servir realmente para nossa conveniência. Então, nos trechos que eu destaquei, eu sugiro, inclusive, que vocês, como lição de casa, possam acessar. É muito fácil, basicamente, de encontrar essas políticas, elas têm que ser públicas, né? Mas a primeira, ela traz que a receita da publicidade permite à empresa, no caso, prestar um suporte e melhorar os próprios serviços. Nós podemos usar as informações descritas nessa política para ajudar a tornar a nossa publicidade mais relevante para você, para medir a sua eficácia, para ajudar a reconhecer os seus dispositivos e para poder fornecer anúncios a você dentro e fora do Twitter. Na segunda, veja, eles falam em coletar informações sobre pessoas, contas, hashtags, grupos e páginas do Facebook com os quais você se conecta e sobre como você interage. Pausa aqui. Nós estamos falando, tá, de possibilidade de tratamento de dados pessoais de terceiros. Não necessariamente são pessoas que consentiram, porque teoricamente, apesar de haver uma supervalorização da capacidade de consentimento, e cabe aí também toda uma discussão a esse respeito, né, num país como o nosso, em que a gente não tem ainda realmente uma educação digital aí consolidada, isso tampouco é matéria, digamos assim, isso tampouco é ensinado num processo formal aí de ensino. A gente coloca muito, né? As empresas também querem colocar muito nessa conta do consentimento. Mas até que ponto nós verdadeiramente consentimos, né? Nós nos damos conta realmente com o que estamos concordando. Mas veja que aqui é ainda mais delicado. A gente está falando de coletar dados de terceiros, com quem nós estamos interagindo, né? Com eles nos nossos produtos, como pessoas com quem você mais se comunica ou grupos dos quais você faz parte. Também coletamos informações de contato, caso você as carregue, sincronize ou importe, pasmem, né? De um dispositivo como uma agenda de contatos, um registro de chamadas ou um histórico de SMS, as quais usamos para ajudar você e outros usuários a encontrar pessoas que talvez vocês conheçam e para cumprir as outras finalidades. Então, veja que por trás desse discurso, né, de facilitação, nós temos aqui de fato, uma coleta indiscriminada de dados. E isso fica ainda bem claro, muito embora, né, isso não seja ostensivamente anunciado, que isso acaba sendo um modelo de negócios que traz, de fato, uma assimetria de mercado. E por quê? Na prática, as plataformas estão usando os nossos dados pessoais como matéria-prima para aperfeiçoar os seus próprios serviços e, sim, aumentar, digamos, o tempo de utilização, de atenção de cada um dos usuários nas suas respectivas redes, ao passo que elas também usam essas informações cada vez mais detalhadas e em maior número
para comercializar, para fazer parcerias, né, para vender, justamente porque a gente já sabe, né, que a política que é utilizada por elas hoje é de adesão zero. Então, nós não temos, realmente, nós não pagamos por esse serviço. E para quem é da proteção de dados pessoais e privacidade, se costuma muito dizer, né, que se você não paga por um serviço, significa que o produto é você. Então, nós aqui enquanto matéria-prima, né? A nossa vida servindo justamente para, digamos assim, estruturar um modelo que, ao fim e ao cabo, visa o lucro. E aí, pessoal, tentando concatenar as nossas ideias, para as coisas também não ficarem soltas e não parecer que eu estou aqui, né, falando de um monte de coisa desconectada, essas tecnologias chamadas de filtragem e agregação de perfis em amostras, elas são cada vez mais comuns e elas atravessam algo, e aí esse é o ponto que a gente está discutindo aqui, essencial para a democracia, que é a construção de senso comum. Veja, se eu pressuponho, se eu aceito, né, que na realidade cada pessoa que faz uso da rede social, que segundo os dados que a gente viu ali atrás, a grande parte, a grande massa, mais da metade das pessoas que foram entrevistadas utilizam essas redes para se informar, e cada pessoa tem uma própria visão de mundo através dessa rede, por quê? Afinal de contas, se espera que as pessoas passem mais tempo ali. Então, se sugerem conteúdos mais próximos do perfil, da personalidade daquela pessoa. Isso faz com que a gente não tenha mais uma verdadeira polis, a gente não consiga conviver com divergências, a gente não tem o contraditório. A gente basicamente recebe como sugestão diariamente conteúdos que replicam as nossas próprias visões de mundo e vão nos tornando cada vez mais cegos, né? Então, repetem aquilo, criam câmeras de eco, que é outra expressão comumente usada. E isso atinge algo fundamental para a democracia, que é justamente a construção do senso comum, que é algo que a gente precisa chegar, né, buscar consensos, e não simplesmente se ver longe de visões que sejam opostas às nossas. E aí trago mais dois conceitos que são bastante interessantes, né? A professora Shoshana Zuboff, né, trouxe um livro que foi um boom, né, na época, em 2019, que é a era do capitalismo da vigilância, em que ela basicamente, não, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, não são ideias que surgiram da minha própria cabeça. Então, se a gente for olhar exatamente a ideia por trás desse capitalismo de vigilância, traz justamente isso, esse uso massivo de dados pessoais, né, e justamente uma análise preditora, né, por parte dessas plataformas em relação a comportamentos, e isso é muito perigoso, porque vai transformando justamente a experiência humana em matéria-prima, como eu comentei. E essa questão eu conecto justamente com outro conceito de colonialismo de dados, que eu também não sei se todos vocês conhecem, né? É defendido aí pelo professor Nick Coldry, em que a ideia, ele faz um gancho que eu reputo bem interessante, ele afasta aquela expressão comumente usada de que os dados pessoais são um novo petróleo. Basicamente, ele traz a ideia de que sim, a gente viveu um colonialismo, né, em que principalmente a América do Norte, a Europa, explorou, né, os países aí emergentes, mas à época se buscava justamente matéria-prima. Ele rechaça o fato de que dados pessoais são matéria-prima, uma vez que eles são produzidos a partir de nós mesmos. São as nossas interações também, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso mais à frente, qual é o conceito de dado pessoal adotado pela nossa legislação, mas eu já adianto que ele é amplo, então não é só aquilo, né, o seu nome, a sua idade, o telefone, a gente vai ver que, inclusive, aspectos sobre o nosso comportamento, essas informações se relacionadas, elas trazem, elas são capazes de nos identificar, e nessa medida elas são consideradas dados pessoais. Então, essa questão do colonialismo de dados nos coloca hoje a serviço digamos, de grandes conglomerados, né, de duopólios, em alguns casos até monopólios, né, porque a gente pode observar. E isso é muito grave porque a gente está falando aí de um mercado que deve chegar mais ou menos em 5 trilhões em 2025. Então, tem toda uma vertente aí capitalista por trás desse modelo.
Bem, e como é que a gente vai pensar, né? O que a gente poderia fazer nesse cenário desafiador, para dizer o mínimo, das eleições próximas? Nós assistimos, né, com preocupação às eleições na Argentina, estamos vendo nos Estados Unidos uma série de casos, inclusive, perdão, eu passei pelo slide, se me permitem, eu vou retornar ele aqui, sem dar devida contextualização. Perdão. Eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo clássico de deepfake. Vocês já devem saber, né, do Trump. Inclusive, se vocês jogarem deepfake Trump, vocês vão encontrar ele em todas as cenas possíveis e imagináveis. Virou uma febre, né? E acho que hoje em dia, com essa disseminação também da deepfake, tem sido até relativamente fácil identificá-la. Esse caso ali em cima, não sei se todos vocês acompanharam, eu achei bastante pitoresco, para dizer o mínimo, porque ele traz uma espécie de provocação, tá, em relação a deepfake. Para quem não viu, o que aconteceu? O prefeito, né, Ricardo Nunes, fez uma brincadeira, ou fez uma menção à Tabata do Amaral, referindo-se a ela como Barbie. E ela reagiu a essa brincadeira, basicamente, fazendo, né, utilizando um trecho que o dançarino lá, o personagem Ken do filme da Barbie, né, colocou o rosto, como vocês podem observar, do prefeito, e fez basicamente uma brincadeira, no sentido de que as pessoas costumam perguntar a ela sobre o prefeito, onde está o prefeito de São Paulo, enfim, e ela costuma dizer quem, cadê, quem, entende? Então, foi uma brincadeira, ela usou, claro, de criatividade e também fez uso, digamos, de um recurso, deepfake. E essa situação foi parar também na Justiça Eleitoral, porque nós vamos ver também que a resolução 23732, ela vedou completamente a possibilidade do uso de deepfake, certo? Então, não há possibilidade. A resolução, ela admite o uso da IA, certo? Desde que isso seja identificado, rotulado, informado, enfim, mas deepfake não estaria permitido. Então, o MDB, que é o partido que representa ali o prefeito, juizou uma ação, mas ele não teve sucesso, porque na ocasião não foi considerado isso um contexto de campanha eleitoral, né? Ambos, lembrando, o prefeito é prefeito atualmente, a Tabata, muito embora seja aí pré-candidata, a prefeitura, ela é uma deputada. Então, eles entenderam que isso estaria no exercício da crítica. Agora, da decisão cabe recurso, é algo que a gente ainda vai ver, mas isso tudo é para mostrar para vocês que a gente não está aqui falando dos absurdos, né? Já uma realidade que vai acontecer um dia, quem sabe. A situação começou já, né? A gente não está ainda em propaganda eleitoral propriamente dita, que começa agora 16 de agosto, mas a gente já está vendo alguns fenômenos aí acontecendo. Então, falha minha, voltarei agora para onde eu me encontrava aqui. E aí, vamos lá. O que eu tenho, que eu preciso lembrar, e por vezes isso acaba ficando um pouco relegado, né? Quando a gente lida com fenômenos novos, é comum a gente achar que a gente precisa sempre de uma solução nova, né? A gente precisa de uma resposta nova. Não à toa que existe toda uma discussão aqui, agora está no Senado, já teve aqui na Câmara, em relação a regular a IA. Mas é importante a gente trazer também à mente aqui, à memória, que faz exatamente um ano, foi em abril do ano passado, eu me recordo bem, que a gente estava discutindo, e estava em fase muito avançada, de discutir a regulação das plataformas, das big techs, o que ficou conhecido como PL das fake news. E a gente não conseguiu levar adiante essa agenda, né? E muito embora, e eu gosto de mencionar isso, ainda que o texto apresentado pelo relator eu considere particularmente que ele merecia alguns aprimoramentos, um pouquinho mais de discussão sobre um ponto ou outro, o curioso é que, apesar de toda aquela campanha que foi realizada, chamando ele de pele da censura, em canto algum do PL 2630 se trazia qualquer medida para proibir, digamos assim, a divulgação, a publicação de alguma informação. Ali se trazia, era uma proposta muito mais baseada em trazer deveres de responsabilidade, de cuidado, de transparência a plataformas, e que, infelizmente, por meio, né, do debate ali eleitoral, se trouxe também uma série de, enfim, desinformação também, claro,
teve também, claro, outros pontos de vista paralelamente, mas, enfim, não foi possível avançar com essa agenda. E ela é, sobretudo, importante quando a gente nota justamente que hoje nós estamos completamente à mercê dessas redes sociais. A gente não tem de forma clara, né, como somos segmentados, nós não temos meios, muitas vezes, de desabilitar certos serviços, certo conteúdo relacionado à publicidade, especialmente num país como o nosso, né, que tem um histórico de endividamento, né, características de endividamento aí bastante preocupantes. Então, a gente não tem, de forma clara, nenhum diploma estabelecendo regras voltadas justamente para essas empresas. E aí eu trago para vocês também o que eu acho que é importante a gente relembrar, a não negligenciar justamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque quando nós falamos de regular a IA, é preciso que a gente tenha em mente que quando se traz essa proposta à mesa, a gente não está buscando garantir direitos. O diploma por excelência que garante direitos chama-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. É ela que vai trazer justamente o princípio da autodeterminação informativa, ela vai colocar o titular numa posição justamente de protagonista em relação aos dados pessoais, certo? Nós temos que lembrar também que esse foi um direito que foi erigido à categoria de direito fundamental, né, também em 2022. Então, nós temos hoje uma proteção realmente em torno do titular de dados pessoais. Essa proteção, inclusive, ela é voltada especificamente à criança e adolescente, que recebe uma maior proteção. A gente tem uma categoria de dados pessoais considerados sensíveis, onde estão justamente os dados, inclusive, relacionados à filiação política, né, e convicção também política. E, na realidade, quando a gente está falando aqui sobre regular a IA, a gente está muito mais pensando em como essa ferramenta vai ser implementada no país, até que ponto nós vamos permitir, do que necessariamente proteger direitos. Eu gosto de dizer isso para chamar atenção, porque às vezes as pessoas que estão um pouco afetas a esse debate começam a pensar, não, realmente, depois que eu vi a capacidade que a IA tem, né, de criar um texto, um texto acadêmico, um artigo, ela me dá uma resposta que me admirou, realmente essa lei é capaz de essa tecnologia é capaz de tudo, não é mesmo? Então eu preciso proteger direitos. Calma, a gente tem uma proposição, não estou dizendo com isso que considere que ela não mereça aperfeiçoamento, tá? Isso, inclusive, é um debate que não está só no Brasil, como no mundo. É fato que com o advento e o desenvolvimento da IA, e veja, a gente está falando de algo que, inclusive, está nesse ponto atual em desenvolvimento, então é muito difícil realmente a gente chegar aí a um consenso em termos de regulação. Mas sim, ela pode e deve provavelmente receber algumas modificações e aprimoramentos, mas é o diploma justamente que protege. Esse que é o insumo fundamental para a tomada de decisões através de algoritmos, que são os dados pessoais. E aí, pessoal, só para aqueles que gostam menos, né, sobre essa proposição, sobre essa matéria, digo, a gente tem que lembrar que a gente tem um conceito amplo, tá, de dados pessoais, certo? Então, nós temos os dados pessoais, genericamente falando, que seriam qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Por qualquer informação, lembrem-se, né? É possível também trazer dados aí por inferência, como, por exemplo, o próprio tempo que uma pessoa pode continuar ali, né? Vendo um determinado conteúdo, hábito de consumo, né? Localização, enfim, e dados pessoais sensíveis, que são uma categoria especial em que o legislador basicamente previu uma maior proteção, considerando os potenciais, digamos assim, efeitos nefastos aí de discriminação e outros efeitos negativos. Então, esses dados que revelam origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, né, justamente no contexto que a gente está aqui conversando, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, né? Tá cada vez mais essa febre de se coletar dados biométricos, é super preocupante. São considerados dados pessoais sensíveis.
tá? E aí eles vão receber uma camada maior de proteção no sentido de, ao se realizar o tratamento, algumas hipóteses, algumas das bases legais não são admitidas, como o próprio legítimo interesse. Por outro lado, o consentimento, ele não é só um ok, um de acordo, digamos assim, por parte do titular. Ele precisa acontecer de uma forma específica e destacada, tá? Agentes de tratamento são justamente aqueles sujeitos aí que realizam, de fato, o tratamento do dado pessoal. E aí a gente vai ter o controlador aí nesse cenário e o operador, lembrando. O controlador é aquele que é capaz de tomar a decisão referente ao tratamento de dado pessoal, já o operador, ele realiza o tratamento em nome do controlador. E aí eu destaco o fato de que partidos, candidatos, empresas de tecnologia, agências de marketing digital e outros sujeitos, né, que porventura participem desse disputa eleitoral, eles podem atuar tanto como controladores como operadores de dados. E isso vai depender muito do contexto em que se estiver falando. Então, por vezes, o candidato está contratando um serviço, né, de divulgação, de marketing pessoal. Ele a depender da situação, ele vai ser controlador, eventualmente essa empresa que vai trabalhar com ele também ocupará a posição de controlador. Então, é muito necessário avaliar conforme o caso concreto. Já em outras situações, esse candidato pode ser meramente um operador, né, em relação a dados, digamos, do partido. Então, as caixinhas não estão prontas. E como é que a resolução que eu comentei com vocês veio a tratar sobre esses assuntos? Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto quando elas foram editadas, né? E aí, das 12, eu estou me debruçando sobre a resolução que tratou sobre propaganda política eleitoral, ok? Que é a 23732. Essa resolução, quando foi publicada, ela gerou um frisson muito grande pelas regrinhas relacionadas à IA, certo? E também a respeito de chatbot, enfim, que também, né, dentro desse guarda-chuva amplo da IA, eu considero. Mas talvez pouco tenha se observado o quanto o TSE se arvorou, digamos assim, das competências, não, das matérias, dos temas relacionados à proteção de dados pessoais que estão no bojo da LGPD e colocou e trouxe-as para o âmbito da resolução. Alguns ele trouxe, ele simplesmente transportou, como aqueles conceitos que a gente acabou de ver em relação a titular, a controlador, operador, o que é dado pessoal, dado sensível, obviamente ele não iria modificar, até porque não estaria, digamos assim, na esfera também de atuação de uma resolução, né? Não teria competência para tanto, mas ele trouxe situações que eu diria que clarearam bastante, foram um pouquinho além, como essa na questão de cessão de cadastro de dados pessoais de contato. Então, vamos lá. Se vocês lembrarem, pessoal, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem, né, vamos lá, a atuação da NPD, como eu comentei, e essa atuação até hoje, em termos de empresas privadas, ela só alcançou uma empresa de pequeno porte. E essa empresa estava justamente num contexto de comercializar a lista de eleitores, tá? Isso é muito comum, infelizmente. Eu que me encontro inserida, né? Porque, além de tudo, eu também tenho um chapeuzinho aqui que eu realizo dentro da Câmara, vejo isso e lamento muito por isso. É muito comum, né? E isso se torna algo preocupante, na medida em que, provavelmente, essas campanhas, esses candidatos, essas coligações, elas não adotam todas as medidas de segurança necessárias para preservar esses dados, tampouco, justamente, avaliam se estão perturbando e fazer esses contatos, né, diretamente com o candidato, enfim. E o que aconteceu? O TSE baniu, ele proibiu realmente a comercialização desses bancos de dados. Com relação à cessão desses cadastros, foi possível, na hipótese de se tratar de uma pessoa natural que tivesse esses contatos, e aí eu penso na ideia, eventualmente, de um influencer, por exemplo, mas como é que o partido, a coligação, o candidato vão poder fazer uso desses dados? Basicamente, ele previu a necessidade de que no primeiro contato que for realizado com esse eleitor, haja uma informação clara e um pedido ali de consentimento expresso e informado no primeiro contato.
Então, basicamente, se esse influencer, esse líder religioso, muitas vezes também tem acesso, né, a um grande coletivo de pessoas, se ele, porventura, quiser ceder essa listagem, ele pode fazê-lo, desde que esse primeiro contato aconteça com essas cautelas. Então, muitas vezes é até um chatbot, eu creio que vocês talvez já tenham recebido, perguntando se o eleitor tem interesse em receber mais informações, e na hipótese de se dizer sim, aí vida que segue, né? Tratamento de dados pessoais para fins de propaganda eleitoral pelos provedores de aplicação, partidos, federação, coligação e candidatos. Eles colocaram todo mundo no mesmo balaio, eles, o TSE, né? É possível exclusivamente para finalidades explicitadas e consentidas pelo titular, respeitados os princípios da LGPD, e com destaque aqui a finalidade, necessidade e adequação. Então, tudo que eu trouxe aqui, eu já trouxe até a localização, se vocês, caso se interessem sobre esse tema, né, poderem, quiserem justamente localizar ali na resolução, já tem os dispositivos. Tratamento de dados pessoais sensíveis ou dados pessoais que possam revelar dados sensíveis. É possível, desde que atendido as regrinhas que já estão previstas, como eu falei, no bojo da LGPD. Tem que ter um consentimento específico, expresso e destacado do titular. Outras disposições que a gente viu relacionadas ao tratamento de dados pessoais. A venda, que eu falei para vocês, proibida. Então, não tem conversa. Venda de cadastros de números de telefone para finalidade de disparo em massa. Proibido. Então, isso foi previsto expressamente, para evitar aquela história de que minha interpretação, né, ao fim e ao cabo, enfim. Tratamento de dados tornados manifestamente públicos. E aí, esse acaba sendo um outro problema, né? Porque muitas vezes essas campanhas, elas se valem desse argumento. Então, elas alegam justamente que o eleitor, aquele grupo de eleitores, tem as suas contas abertas nas redes sociais, por exemplo, e por ali eles alcançaram essa pessoa, o telefone, enfim, e por ali, então, elas conseguiram disparar, enfim, esse marketing. E aí, o que o TSE previu a esse respeito? Que é possível, mas que há o dever de informar o titular, né, que esse dado, da onde ele foi obtido, e garantir-lhe o direito de se opor. Então, basicamente é isso. Então, não é, eu tenho aqui, eu vou tratando, porque campanha, quem conhece, né, não sei se algum de vocês aí já teve oportunidade, eu pessoalmente não fiz nenhuma campanha, mas é algo muito dinâmico, né, inclusive a Justiça Eleitoral vai ter um trabalho bastante hercúleo, para dizer o mínimo, com base nessas novidades aí das resoluções. E aqui os princípios, né, para a gente poder separar e entendê-los. Não são os únicos, a gente tem 10 princípios na LGPD, mas o destaque da resolução foi em torno da finalidade, né, em que se prevê a ideia de se fazer tratamento de dados para finalidade específica, explícita, legítima, sendo vedado um tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Quando eu dou aula para equipes, né, de assessoria, membros de partido, etc., eu falo, olha, muito cuidado, vocês vão começar a obter consentimento, não pensem que vocês se tornam donos, proprietários dessas informações. O verdadeiro dono da informação é o titular. Então, se vocês estão pedindo informação para, eventualmente, enviar divulgação do candidato, não criem a falsa expectativa ou a interpretação, né, implícita de que vocês vão poder tratar esses dados para sempre, depois que aquele candidato, digamos, né, aferir êxito nas eleições, se tornar realmente um prefeito, um vereador, um deputado, o que quer que seja, vocês vão poder continuar, digamos assim, disparando, usando aquela base, né? Até porque a gente precisa atender o que está proposto no LGPD. O tratamento ele tem que ser para uma finalidade explícita, legítima, por tempo determinado também. A adequação, da mesma maneira, o tratamento ele deve ser compatível com essa finalidade informada ao titular, não podendo ser tratado de forma incompatível com o propósito. Necessidade, eu gosto muito de destacar esse princípio, porque antes da LGPD era muito comum a gente ir comprar um sapato numa loja e ter que dar, às vezes, até o tipo sanguíneo, né, para o atendente. Os estabelecimentos não tinham a menor ideia do porquê estavam justamente colhendo tantos dados, e nem como fariam, onde colocariam essas informações como um todo. A necessidade vem nessa linha de se prever o tratamento apenas do necessário para aquela finalidade. Então, não tem porquê
eu querer ter tanta informação se eu estou realizando eventualmente uma pesquisa. Eu só preciso saber, talvez, uma questão de comportamento financeiro com base em sexo. Eu vou perguntar nome de mãe, CPF, será que eu preciso disso mesmo? Então, esse é um princípio muito importante, né, que norteia esse tratamento. Então, basicamente, né, para além disso, aqui trazendo um pouquinho de como combater o desvio da finalidade, né? Com respeito a todos os princípios da LGPD, a questão de documentar e demonstrar a conformidade com a legislação. E isso também é importante dizer, a gente não teve até o presente momento uma atuação que eu diria tão expressiva por parte da NPD, né? Até porque ela está numa fase de maturação e estruturação. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, a gente tenha. E para isso, a gente precisa, enquanto operadores do direito, justamente atuar na linha de sugerir como as empresas vão alcançar essa conformidade. E isso acontece documentando. Então, a gente tem uma série de relatórios, de registros que precisam ser efetuados, a gente vai falar a seguir de 2, mas a gente tem também uma questão de inventário, de mapeamento de dados, e isso tudo precisa realmente criar uma espécie de trilha de papel para quando houver a atuação do fiscalizador, a gente, né, ser capaz de demonstrar realmente uma conformidade. Estabelecer políticas e procedimentos internos também entram nessa linha realmente de documentação e treinar e conscientizar os colaboradores. Essa, para mim, esse é o aspecto, acho que, chave. Consequências da gente não respeitar. E aí eu também gosto de chamar muita atenção, porque a multa, né, que é apenas uma das sanções previstas, dispostas lá no artigo 52 da LGPD, ela é expressiva, ela chama atenção. Infelizmente, para quem trabalha como, né, como consultor na área de proteção de dados e privacidade, sabe muito bem que, às vezes, para a gente conseguir, né, alcançar, convencer aquele empresário, né, aquele gestor, aquele CEO, que ele precisa realmente de um programa de privacidade na organização, a gente tem que falar com um lado mais sensível dele, que é o bolso. E aí, por vezes, se usa muito isso, lembrando, né, justamente o gestor, o tomador de decisão, que a multa pode chegar a 50 milhões de reais. Mas a gente também não pode ignorar o fato de que os vazamentos, os incidentes como um todo de proteção de dados pessoais, eles atingem algo muito pior, que eu diria que é a própria questão de reputação e imagem da companhia, né? Isso pode depois ter uma quebra de confiança muito grande e que, por vezes, pode se tornar irrecuperável. Bem, os direitos da pessoa titular, eles estão hoje todos dispostos no artigo 18 da LGPD. A resolução fez uma menção expressa a eles também, como esse direito de acesso. A gente tem que lembrar disso muito bem na hora que a gente sugere para uma organização, e aí que no contexto eleitoral, para um partido, né, para um candidato, que ele pode simplesmente obter informações e tratar a partir do consentimento das pessoas, porque o consentimento, ele transfere para o controlador do dado pessoal um ônus muito grande, que é de fazer justamente a gestão do consentimento, que é permitir que esse usuário ele possa a qualquer momento checar como é que está o dado dele, pedir mais informações, pedir uma retificação, pedir uma exclusão, pedir uma portabilidade. Então, são diversos direitos, né? E isso tudo faz com que aquele controlador ele tenha que, né, dar formas, dar meios disso acontecer. E os mecanismos de exercício desses direitos, né? Dentre eles aí, tanto a possibilidade de apresentar requisições, cabe ao titular, como petições em relação ao tratamento dos seus dados junto à NPD, caso eles não estejam em conformidade. E aí, me encaminhando já mais para o final, e sem querer entrar em muitos detalhes, né? Até porque, pelo que eu notei, vocês estão num campo de direito digital e penso que algumas questões tratadas aqui no âmbito da resolução são bastante específicas para quem vai justamente atuar nessas eleições e nas próximas, enfim. A resolução foi bastante assim assertiva quando ela trouxe um dever para todos os agentes de tratamento no âmbito eleitoral, que pouquíssimos deles se deram conta, e que eu diria que vai atrapalhar bastante esse jogo entre eles, porque basicamente se trouxe o dever, né, de accountability, de se criar registro das operações de tratamento de dados pessoais. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza que do que vocês já viram e que talvez vocês verão ao longo do grupo, vocês já deram conta de que provavelmente, né, por mais se
proíba deepfake ou se preveja aí requisitos para o uso da IA, no estado da arte atual que a gente se encontra, vai ficar bastante difícil, digamos, para a justiça eleitoral como um todo, até para o TSE no futuro, conseguir fazer o enforcement dessas próprias regras, correto? Porque muitas delas a gente precisaria, inclusive, de aplicações para poder identificar se determinado conteúdo foi ou não produzido pela IA. Embora alguns nos saltem os olhos, outros não. Outros a gente vai ter realmente ali um grau de realismo muito, muito alto. Já no que tange aos dispositivos relacionados à proteção de dados pessoais, a coisa muda de figura. Percebam que aqui a gente está falando de um dever, basicamente, de que todo aquele sujeito, né, que está participando do processo eleitoral, que tratar dados, que efetuar a campanha, se ele vai se comunicar com os eleitores, né, via justamente marketing direto, disparo de mensagens, ele vai ter que antes realizar esse registro da operação de tratamento. E esse registro, ele fica fácil de identificar. Perdão, acho que alguém abriu o microfone, né? Alguém gostaria de falar algo? Eita. Pronto, acho que resolveu, né? Ó, lembrando que eu tô cega, gente, eu só vejo o slide, eu nem me vejo, só para vocês terem uma ideia. Então, esse instrumento acabou sendo bem inovador e que eu me referi, o tal do ROPA, né, que é um apelido que a gente usa para registro das operações de tratamento de dados pessoais, está previsto no 37 da LGPD e foi trazido no 33C, tá? E, inclusive, se previu que a própria Justiça Eleitoral vai fornecer um modelo de ROPA simplificado. Estamos aguardando. Além disso, como instrumento justamente de responsabilização e prestação de contas, para tratamentos que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, que vamos combinar aqui que uma grande parte desses tratamentos que tocam o contexto eleitoral se enquadram nessa categoria, se previu a possibilidade da justiça também, não só a NPD, trouxe a própria Justiça Eleitoral na posição de cobrar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que nós também aqui, há quem use outra sigla, eu costumo chamar de RIPD, tá? Muito embora a LGPD não tenha previsto em qual contexto o RIPD é obrigatório, se interpreta atualmente que ele se aplica nos contextos em que o tratamento é de alto risco, ou seja, casos que envolvem o tratamento de dados sensíveis em larga escala. E aí, nesse sentido, a Justiça Eleitoral previu o 33D. E o que ela trouxe aqui? Justamente que nessas eleições de presidente da República, governador, senador, prefeito, ou seja, eleições majoritárias, a Justiça Eleitoral pode determinar a elaboração do RIPD, desde que, né, esse tratamento ele represente alto risco e que por alto risco entende-se um tratamento que seja realizado em larga escala e, cumulativamente, envolva dados pessoais sensíveis ou tecnologias inovadoras ou emergentes para perfilamento de eleitores e eleitoras, com vistas a microdirecionamento da propaganda eleitoral. O relatório ele é de responsabilidade conjunta. Os relatórios, eles acabam sendo ferramentas, né, bem mais detalhadas, digamos assim, dessa operação de tratamento. Aqui a gente tem ali um pouco da descrição que deve conter no mínimo, né, o tipo de dado coletado e tratado, riscos que tenham sido identificados, metodologia. É claro, gente, que são resguardados segredos comerciais, ok? Mas eu entendo que para nenhuma empresa ou nenhum partido, ou quem quer que seja, é interessante, digamos, revelar todas essas informações. Não à toa que as próprias plataformas não fazem, né? Nós não temos uma clareza de como é que elas nos segmentam e exatamente que tipo de conteúdo é direcionado, nem horário, nem período, né? A gente está num completo escuro, é uma total opacidade. Então, nesse sentido, a resolução também deu um passinho a mais. Ela apertou um pouquinho mais. E para finalizar, em termos de proteção de dados pessoais, ela também previu o dever de que esses partidos, candidatos, indiquem um encarregado de proteção de dados pessoais, que é, na verdade, também conhecido como Data Protection Officer, né, o DPO, e que funciona hoje como um canal de comunicação com a NPD.
né? E aí eu trouxe ali 2 perguntas ao final, que eu penso que, né, vocês também já têm uma boa ideia a respeito do encarregado, mas de quem que é a responsabilidade pela implementação da LGPD, né, numa empresa, numa organização, ou agora num partido, numa campanha eleitoral. Se engana quem responde que é do encarregado, né, gente? A gente tem que sempre ter em mente isso, porque a responsabilidade mesmo é do tomador de decisão, tá? Então, é por isso que essa pessoa, seja o candidato aí na posição de controlador, seja o empresário, né, seja ali a organização que for, o poder público também está suscetível a essa regra. Ele tem que se atentar. O encarregado, ele funciona como um canal de comunicação e ele precisa ser indicado, tá? E aí, quem deve indicá-lo é também essa pessoa, deve constar em local público de fácil acesso, né? Até para que as pessoas, os titulares, possam contatar. E por fim, gente, aqui os outros reflexos que a gente mencionou ao longo da apresentação, tá? Então, só para ficar claro, a resolução 23732, ela não proibiu essa questão de geração de texto para discurso ou para publicação na internet, tá ok, é permitido. Deepfake, o nono C proibiu. Geração de imagem, som e voz, como eu tinha falado, é permitido, com o dever, claro, acompanhado do dever de informar, tá lá no nono B, inciso 3. E chatbots, pessoal, é permitido, mas com regra, não é possível simular candidato, tampouco pessoa real. E, gente, para concluir a minha fala e tentar respeitar, acho que eu passei um pouquinho da 1 hora que me foi outorgada aí. Os desafios, acho que ficaram claros aí para vocês da minha fala, né? Para além da disseminação de fake news e desinformação no sentido lato, né? Que comprometem justamente a integridade, nos levam justamente a ter que ficar checando muitas vezes. E esse é um processo que é ainda mais complicado no contexto eleitoral, que a campanha foi diminuída, né? Então a campanha vai ser mais curta e nós vamos ter pouco tempo justamente para conhecer essas propostas de governo, propostas, né, que sejam apresentadas por partidos e candidatos. Sem dúvida, a disseminação de fake news e desinformação atrapalha. A polarização de bolhas, a polarização e a formação de bolhas de informação, juntamente nesse contexto, atrapalham ainda mais, né? Porque, como a gente viu, a gente acaba não tendo mais espaços públicos de debate. A gente tem cada vez mais microbolhas, que são cada vez menores. E acho que as recomendações que eu trago aqui, como efeito de sugestão do que eu consigo visualizar hoje, é tanto uma questão de fiscalização mesmo, e aí eu parabenizo o TSE nessa medida, uma vez que ele colocou responsabilidade também para a Justiça Eleitoral nesse contexto, de fiscalizar, de contribuir para essa fiscalização, para se evitar justamente esse acrescente cenário também de fake news, de mau uso de dados pessoais, de uso, digamos assim, totalmente desregrado realmente das ferramentas de IA e a aplicação das normas existentes, como o caso da LGPD. E por fim, como sugestão, né, pessoal, eu advogo muito em toda fala que eu faço a questão de ações de educação digital e conscientização pública. São fundamentais para que a gente possa realmente empoderar os cidadãos, garantir transparência no processo eleitoral e a tal integridade que a gente busca. Pessoal, essas são as referências, tá? Eu vou disponibilizar a minha apresentação para todos vocês. Caso queiram, né, entrar em contato comigo no QR Code que está na tela, vocês têm acesso às minhas redes sociais. E eu encerro a minha fala agradecendo aí a atenção de todos vocês e já dizendo que eu estou totalmente à disposição para esclarecer dúvidas que porventura surjam. Obrigada. Então, acho que com isso já dá para partirmos para a parte das perguntas, como você mesmo comentou. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já aproveitando o gancho, que deixa eu só pegar aqui minha anotação, porque foi lá pelos 15 minutos de palestra. Você mesmo comentou, agora no final da apresentação, sobre o quão crucial é fazer políticas públicas que possibilitem que o povo possa identificar melhor possíveis manipulações de informação com inteligência artificial e por aí vai. E eu concordo plenamente, de fato, a inteligência artificial ela é uma ferramenta acima de tudo.
Então, assim como as redes sociais, assim como diversos outros fenômenos que aconteceram muito repentinos e muito rápidos na sociedade contemporânea, eu tenho uma dúvida muito grande com relação a até que ponto a regulamentação da inteligência artificial seria algo benéfico. Claro, é essencial que haja uma regulamentação, sim, uma regulamentação básica, porém, eu tenho medo de que ela acabe saindo do nível de uma regulamentação saudável, se torne excessiva, impeça o próprio desenvolvimento tecnológico que é previsto na Constituição Federal, e aquilo que era para ser uma ferramenta que possibilitaria um desenvolvimento da sociedade, uma melhora da qualidade de vida de todos os cidadãos, acaba ficando meio obsoleta, sendo que, pelo menos, óbvio, é uma questão muito subjetiva, é um ponto de vista meu. Eu acredito que é essencial que o próprio povo consiga identificar esses desafios, esses ônus do uso da inteligência artificial, de forma que o próprio cidadão, ele possa olhar para um vídeo e falar, não, isso aqui é um deepfake. Não, isso aqui foi gerado por IA. É muito mais prático e, obviamente, acaba vindo até aquele pensamento de que é como se o governo quisesse forçar o cidadão a estar recebendo uma informação sempre mastigada, que não desenvolvesse um pensamento cognitivo próprio de interpretação. É muito mais fácil você receber uma interpretação do governo do que você buscar informação por si próprio. Jean, obrigada. Eu acho que esse teu comentário é super bem-vindo, né? Nessa minha explanação, como eu percebi que vocês vão conversar com outros especialistas da IA, eu procurei não me arvorar tanto nessa temática intencionalmente, para não ficar repetitivo, né? Para trazer uma outra, digamos assim, uma outra faceta dessas preocupações aí relacionadas, por exemplo, com o debate aí eleitoral e fake news, enfim. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que você mencionou a respeito de políticas públicas, né, e da IA sendo utilizada como ferramenta. Vamos lá. Sobre esse debate, assim, quais são os meus 5 centavos, assim, que eu posso contribuir com ele? A gente sabe que essa discussão começou em 2020, aliás, ela já tem o seu relativo tempo, mas em 2020 a gente teve um PL aqui dentro da Câmara, o 2120. Qual era a ideia naquele momento? Era trazer justamente princípios, diretrizes para esse uso da IA, né? Ou para o desenvolvimento da IA também no Brasil. Eu acho esse ponto que você tocou sobre o Brasil não ficar a reboque, a gente pensar no desenvolvimento tecnológico é fundamental, inclusive do ponto de vista de soberania, né? Eu falei para vocês que nossos dados têm sido utilizados num contexto de capitalismo, né, digital aí, colonialismo, perdão, digital. E com o colonialismo é justamente a ideia de os mais ricos continuarem simplesmente explorando os países emergentes e nós não saindo desse cenário. E essas novas tecnologias, elas podem vir a acentuar essas desigualdades se a gente não realmente aproveitar também uma corrida tecnológica, no sentido de investir em tecnologia mesmo, em pesquisa, né, em desenvolvimento, em enviar estudantes para fora também, entender o que nós queremos em termos de desenvolvimento nacional de inteligência artificial. E aí, o que acontece, né? Em paralelo, vamos lá. A gente teve uma tramitação, uma aprovação dessa proposição PL 2120, e aí, a partir de então, a gente teve uma tramitação bastante anômala, para dizer o mínimo. O próprio presidente do Senado, né, o presidente Pacheco, encabeçou uma comissão de juristas, né, esse é a origem do PL 2338, que é hoje considerada a proposição mais madura, digamos, que está sobre a mesa, né, inclusive até semana passada estava recebendo propostas de ajustes, né, ao substitutivo do substitutivo, né, proposto pela comissão. E o que essa matéria trouxe no primeiro momento? Basicamente emulava o AI Act, naquele efeito que a gente chama já de efeito Bruxelas, né? Que a Europa traz uma proposta, o Brasil vai lá e replica essa proposta, muito focada na vertente de individual, em proteger justamente o indivíduo. Só que, assim, de fato, é uma pergunta bastante assim complexa de se responder, porque a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa entender enquanto país o que nós queremos da inteligência artificial.
Enquanto na Europa nós temos polos de desenvolvimento, né, de IA, novas tecnologias, o Brasil é um país mais imaturo nesse sentido. Então, vale a pena a gente já começar, né, reproduzindo, digamos, um modelo tão protetivo aqui. Me parece que essa última versão que foi divulgada do texto, ela recuou um pouquinho, ela sofreu alguns ajustes, e certamente esse é um texto que está em debate, que ainda vai ser, sem dúvida, muito debatido e pode sofrer aí grandes modificações. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente deveria repensar talvez aquela estratégia brasileira de IA, certo? A gente trazer investimentos, mas assim, não se prevê investimentos genericamente falando, a gente trazer justamente quais são os custeios, de onde eles sairão e para onde eles irão. Assim como a gente teve outros programas sociais desenvolvidos no passado, né, na ideia, na vertente de formar pessoas nas áreas de engenharia e medicina, enfim, a gente pensar nisso também. Então, infelizmente ou felizmente, por um lado, eu fico muito feliz de ver um grupo grande como o de vocês aí, reunidos, dedicados a estudar, se debruçar sobre essa matéria, porque isso nos faz ver que a gente não está parado, né? A gente está aqui preocupado justamente tentando buscar o melhor caminho. Mas, na linha do que a Stephanie pensa, pessoalmente falando, eu considero que a gente tinha um debate muito mais premente sobre a mesa e que nós não fomos capazes de endereçar, que foi essa regulação das grandes plataformas. Empresas estrangeiras que vêm para o Brasil, aliás, que não vêm para o Brasil, elas deixam aqui os seus produtos, certo? Porque elas não instalam aqui, força de trabalho não é brasileira, a gente não tem justamente uma geração de emprego e renda no país, e aí nós não temos hoje nenhum tipo de regulação para isso. Sendo que todo setor, né, no Brasil tem sua regulação e a gente não tem uma regulação própria para esse segmento. Então, na minha avaliação, não é que uma coisa afaste a outra, mas a gente deveria retomar e pensar muito nesse aspecto concorrencial que você está trazendo, sim. A gente tem que pensar porque, por exemplo, a China resolveu, né, pensar numa perspectiva de Estado, digamos. Essa é uma questão de defesa nacional para eles. Então, eles têm um olhar muito diferente. Para os Estados Unidos, é um olhar voltado, digamos, para o lucro, para as empresas, um modelo mais capitalista. E aí, o Brasil. É isso que o Brasil de fato quer, ele quer pensar já em prever níveis de risco de antemão, sem a gente sequer saber até que ponto, aonde vai chegar essa inteligência artificial daqui a 1 ano, né, 5 anos. Bastante. Eu gostaria de ter uma resposta bastante direta, né, para você, mas eu te digo que isso tudo nos faz refletir. Eu acho que é o propósito desse grupo mesmo. Sim, eu agradeço demais pela resposta, ela satisfez bastante a minha dúvida. Realmente é um assunto muito complexo, é muito difícil, e eu concordo que realmente essa questão da regulamentação de IA, eu acho que seria adequado que o Brasil tente tomar uma posição própria mesmo, não ficar tão dependente de uma interpretação internacional. Porque, como você mesmo disse, na China você tem uma tendência muito mais autoritária e de proteção da soberania. Da mesma forma, daria para dizer que os Estados Unidos também está tomando uma proporção nesse nível, com a questão do TikTok, mas é aquela questão, é ficar tentando trazer ideais estrangeiros para o país não necessariamente vai dar certo que nem deu lá fora. E ainda há formas de discutir se deu certo lá fora também. Mas eu queria parabenizar porque foi uma palestra incrível. Eu ainda sei que tem mais pessoas que provavelmente vão querer fazer perguntas. E eu queria só deixar uma última recomendação. Eu achei a palestra impecável, mas na hora que você estava comentando sobre obras literárias a respeito de inteligência artificial, tem uma figura que ela acaba sendo muito esquecida nesse meio, que é o Max Headroom, que é um personagem fictício dos anos 80 da televisão, acho que inglesa, se não me engano, que depois foi importado para os Estados Unidos, mas eu acho muito interessante que ele se encaixa muito nessa ideia que nós temos hoje em dia de regulamentação de IA, porque era uma inteligência artificial que era basicamente um repórter, né, que a principal função era passar notícias, mas da forma mais descontraída possível, banalizando mesmo tragédias e sempre com aquele enfoque capitalista bem forte de fundo, de propaganda, tanto que ele era o rosto da Coca-Cola até ter aquele ataque hacker num canal de televisão, né?
Então, acho que se você quiser depois colocar junto no slide, é uma figura muito interessante que levanta diversas discussões filosóficas, só que eu realmente percebo que o pessoal esquece, provavelmente por causa daquele ataque mesmo, mas é uma figura muito interessante que vale a pena ser lembrada. Muito obrigada, gente. Agradeço, viu? Sempre sugestões sempre são boas e bem-vindas. Obrigada mesmo. E alguém mais gostaria de também trazer aí alguma dúvida ou alguma crítica também, ou se sentiu incomodado com algum ponto, porque eu acho que esse é um assunto que nos tira, assim, nos traz uma certa preocupação, né? A gente está diante de um futuro um pouco incerto. Ó, ou eu fui muito clara, Jean, ou o pessoal tá com timidez, não sei. Ah, sempre dá essa timidez mesmo. Eu mesmo sou bem tímido. Estou lutando contra a timidez para estar falando aqui. Mas acredito que tenha mais pessoas do grupo que possam acabar participando. Ah, eu tô vendo o chat aí. Ah, que bom, ó, que bom que vocês acharam ótimo. A gente espera mesmo que a gente possa levar um pouco de consciência, principalmente para esses candidatos, partidos, né, tentarem, dentro do possível, melhorarem, digamos, adotarem boas práticas, salvaguardas, né, acho que tá todo mundo com uma certa estafa aí desses recorrentes episódios de incidentes com dados pessoais, né, a gente teve alguns aí, não só no Brasil, como no mundo, e cada vez que isso acontece, vai ficando mais difícil, porque acaba que essas informações, acho que também todo mundo se sente incomodado dentro de uma certa medida com essa excessiva procura, propagandas que a gente vem recebendo, muitas vezes até de números que não são aqueles regulamentados pela Anatel, né, aqueles 0300, e oferecendo serviços que você não quer, né, sendo totalmente inconvenientes. Então, isso tudo tem essa origem. Acho que todos nós não podemos nos acostumar, né? Não podemos tornar isso corriqueiro com relação ao fato de sabermos que muitas vezes nossas informações estão ali à mercê, né? E nos trazem, nos colocam numa posição de ainda maior vulnerabilidade. Porque ao fim e ao cabo, né, o titular de dado pessoal, ele já fica numa posição de vulnerabilidade diante das grandes plataformas. Então a gente não pode esquecer isso de frente. E assim, acho que se eu puder finalizar, não sei se alguém vai pedir a mãozinha e tal, eu sugeriria para todos darem uma olhada na última versão do PL 2630 também. Discutir regulação de plataforma tem que acontecer. A gente pode discordar de pontos, né? Acho que tem toda uma outra, porque essa é uma discussão também ampla, viu? Vai entrar toda fala sobre direito jornalístico, direitos autorais, a própria questão realmente é esse dever de cuidado, né? Uma revisão daquele artigo 19 do Marco Civil da Internet, que traz aquela previsão de responsabilidade civil, né? Só após decisão judicial. Isso foi editado num outro contexto, acho que a gente precisa também enfrentar esse tema, que está na ordem do dia, o Supremo tem pautado, né? E isso também não vai escapar para quem estuda e é curioso aí do direito digital. Então, fica a minha sugestão aí para vocês e fico também à disposição. Sempre que vocês precisarem, eu estarei aqui. Tá joia? Então, acho que é isso. Queria agradecer novamente pela sua participação. Foi incrível a palestra. Acho que dá até para ver, né? Nossa, desculpa pelo telefone. Foi incrível a palestra. Eu até coloquei aqui o elogio. E é isso. Então, acho que o pessoal realmente não tem mais nenhuma dúvida. Queria desejar a todos aqui uma boa noite. Para a senhora também, Stephanie. Então, Obrigada. é isso. Desculpa se eu acabei. Eu não queria soar uma pessoa arrogante por ter feito aquela recomendação. É que realmente eu queria só lembrar, porque eu sou meio nerd para esse lado e eu acho que é um personagem interessante de ser lembrado. Olha, eu acho bom. A verdade é o seguinte, Jean, eu entendo que todos nós, enquanto
curiosos, estudantes, todos nós somos estudantes da IA nesse momento, todos nós. A gente está falando de um fenômeno, né? A gente está tomando conhecimento, ainda que a gente possa, alguns também possam se autonomear especialistas, eu considero que todos nós ainda como estudantes, há muita coisa para se aprender a esse respeito. E aí toda sugestão é sempre muito bem-vinda, é isso que faz dar aula, falar e palestrar ser algo rico, né? Muito obrigada, viu? E acho que tem alguma pergunta ali de fazer uma foto durante a palestra? Tá. Então, quem é que faz? Mas tá todo mundo com a câmera fechada. Eu vou falar que eu sou muito leigo com relação ao uso do Teams, eu não sei como que eu coloco para ter todo mundo usando a câmera. Olha, Eu acho que, na verdade, as fotos já foram tiradas. Era só para perguntar se tem a tá, permissão para postar. tá bom. Entendi. Se tudo certo, se pode postar. Tá tudo certo. Tá tudo certo, dado o consentimento aí, viu? Muito Não obrigada pela palestra, Lembrando que o foi ótimo. consentimento não precisa ser por escrito, ele pode ser por qualquer meio inequívoco. Então tá aí, tá gravado, eu dei o consentimento, pode fazer uso da imagem. Gente, uma boa noite, obrigada pela atenção de vocês, sucesso aí, viu, na jornada de vocês de estudos. E até uma próxima. Obrigada. Muito Tchau, obrigado, tchau. uma boa noite. Boa noite.